Bom, então nós finalizamos aí os classificadores lineares, né? E agora eu vou dar sequência aos modelos não lineares, os classificadores, né? Não lineares. O nosso foco está maior em cima de classificador, né? E é, eu também não vou estender muitos casos de classificadores não lineares, vou mostrar os mais clássicos aqui, né? E eventualmente apontar para alguns outros que a gente vai ver na sequência, como por exemplo redes neurais, enfim. É claro, a gente não vai ver todos os casos aqui, fica limitado a alguns classificadores, na verdade, né? É, bom, então qual que é a diferença, como a gente tá comentando, né? Um classificador, quando ele é do tipo linear, a gente está nesse cenário aqui da esquerda, né? Onde a expressão que caracteriza o classificador é um WTX mais W0, tá? Então esse aqui é o que dá a cara de um classificador linear, ou seja, as features são combinadas com os pesos, numa ponderação, uma multiplicação aqui, né, no produto interno. E aí tem esse bias aqui, esse W0 ou B, né, que é um segundo parâmetro que ajuda na caracterização dessa reta de separação aqui, né, já que o W é a orientação, W0 seria esse deslocamento que está aqui, que nesse caso é nulo, né. Quando a gente não está nesse cenário aqui, quando não é uma reta, não é um plano, não é um hiperplano de separação, a gente está no caso não linear, né. Então, a separação entre as classes não cai nesse formato aqui, ó, não cai nesse WTX mais W0. Ele definitivamente não é isso daqui, né? Então, pode ter um formato arbitrário qualquer, aqui a gente vai ver que cada caso muda ali, né, a característica da SVM, né, perdão, da modelagem. A SVM é um dos casos que muda, né, a superfície de separação não linear, mas cada modelo vai ter a sua cara, a sua expressão típica. Em alguns casos a gente, inclusive, nem vai conhecer ela, como é o caso da SVM, que vai ser o primeiro que eu vou mostrar aqui. Então, o que a gente vai fazer agora é tentar ver como que a gente constrói esses separadores não lineares, né? Começando com o exemplo de motivação aqui, e em seguida aí detalhando esses casos aí para cada um dos modelos mais clássicos, tá? Bom, começando então com um problema motivacional, né? Então, um problema que se usa na literatura, se usou desde a da proposição lá dos primeiros modelos de classificação baseado no Perceptron, né? É a história do ou exclusivo, né? Então, imagine que a gente tem duas features, x1 e x2, e as classes A e B aqui, elas estão relacionadas ao resultado de uma operação ou exclusiva, ou seja, eu faço uma operação ou exclusiva entre as features, x1 e x2, o resultado da operação é essa daqui, se for 0 é classe B, se for 1 é classe A. Tá? Então é como se a gente tivesse essas duas features aqui, 4 exemplos de classificação, e o primeiro e o último, que retornam 0 no ou exclusivo, são da classe B e os outros dois da classe A. Então eu tenho a classe B aqui e a classe A aqui, né? Na diagonal principal desse desenho que está aqui, né? Aí a pergunta é, existe alguma reta que separa com 100% de acerto de classificação a classe A da classe B? É bem fácil de ver que não, né? Eu posso tentar traçar várias retas aqui, mas nenhuma delas vai me dar 100%, né? Eu estou sempre aqui cometendo pelo menos um erro de classificação aqui nessa abordagem, né? Então, fica a pergunta, né? Se um problema de classificação linear do tipo WTX mais B não resolve esse tipo de problema, por mais que seja, né, uma abordagem interessante, e a gente viu que pode ser aplicada em vários separadores ali, né? Para separar 100% de acerto de classificação nesse caso aqui, como que a gente faz para ter, por exemplo, um outro tipo de separador não linear, por exemplo, baseado numa coisa esférica, né? Como essa daqui. Lembre que a gente, de uma certa maneira, já viu separadores desse tipo aqui. Quando a gente falou lá, deixa eu até destacar que isso é importante, né? Das aulas anteriores, né? A gente falou lá do classificador Bayesiano, né? Modelando gaussianas em cima de uma distribuição de classes, né? Quando a matriz sigma lá de covariância ela é não diagonal, né?
e as probabilidades a priori lá, os P de ômegas, são diferentes, né? Eu mostrei rapidamente para vocês que a separação lá era não linear, tá? Então, na verdade, montar uma coisa desse tipo aqui, com essa cara, né, não é exatamente uma novidade em termos dos classificadores que a gente viu. Eu não dei tanta ênfase lá, mas se você quiser agora, é um bom momento para você voltar lá nas primeiras aulas dos modelos estatísticos, da primeira aula que a gente viu, na verdade, aqueles modelos estatísticos, né, e ver qual que é a cara do classificador quando a gente satisfaz essas duas condições aqui e como que fica, né, a separação entre as classes, né? Você vai ver lá que são separadores não lineares, né? Se você quiser ver um pouco mais de detalhes sobre esses classificadores aqui em particular, mesmo não sendo tão usuais na literatura, né? Mas enfim, você pode dar uma lida lá nos capítulos iniciais do livro do Theodorides, né? Theodorides aqui. O capítulo 2 e o capítulo 3, talvez mais o 2 do que o 3, ele detalha o equacionamento e alguns casos mais típicos, quando isso aqui formam funções típicas aqui, não lineares, né? Então você pode dar uma olhada lá e ver a dedução mais detalhada e mais completa desse tipo de classificador aqui. Tá? O que a gente vai ver então nessa aula são outros classificadores não lineares diferentes daqueles que a gente rapidamente passou lá na nossa aula inicial. Tá? Então, voltando, nosso objetivo é tentar buscar um classificador que tenha, por exemplo, essa cara aqui, né? Ou, eventualmente, ele poderia ser composto por duas retas de separação, como essas aqui. Enfim, pode ter um formato arbitrário qualquer, desde que ele atenda o nosso objetivo geral, né? O nosso objetivo aqui é, pelo menos para esse caso aqui, fornecer 100% de classificação de treinamento, né? Então, esse aqui é a nossa intenção com esse tipo de classificador não linear. Isso não quer dizer, é importante você ter em mente, isso não quer dizer que esse classificador ele é melhor ou pior do que um classificador linear. Ele pode ser mais adequado a um tipo de problema ou não. Né? Então, não é porque ele é mais simples do ponto de vista de representação matemática ou de representação geométrica aqui, né, que ele vai ser pior ou melhor por conta disso. Né? Então, o que vai dizer isso são os seus resultados. Né? Quanto melhor resultado você tiver, não só no treinamento, como também na fase de teste, que é quando você usa o modelo, melhor, né? A gente vai falar mais sobre como que a gente checa essas coisas aqui na prática em aulas futuras. Aí. Então, de novo, nossa motivação é tentar achar alguma coisa que não cabe que não é isso daqui. Tá? Alguma coisa não linear, então, uma combinação não linear entre os pesos e as features. Tá? Detalhe, um classificador tipo Logistic Regression, onde a gente aplica uma função, por exemplo, um sigma lá, né? WTX mais B, apesar desse cara aqui ser não linear, a combinação entre pesos e features continua sendo linear. Então, isso é o que caracteriza a linearidade do modelo. Tá? O fato de você aplicar uma não linearidade depois, em cima disso, não transforma esse modelo em não linear. Porque a linearidade está relacionada à combinação entre features e pesos por meio de um produto interno. Tá? Também é importante destacar para não confundir. Então vamos lá, vamos para o nosso problema. Vamos começar então. Aqui era a pergunta que eu fiz anteriormente, né? Mas acabei pulando ela aqui, tudo bem. Vamos começar então com a SVM, né? Eu vou pegar aquele modelo que a gente discutiu na aula anterior, nos vídeos anteriores ali da SVM, aquele modelo linear. Na verdade, eu vou partir já daquele linear que leva em conta possíveis erros de classificação aqui, né? Opa. Esse cara aqui de baixo, né? Ó, aqui. Onde as classes podem ser não linearmente separáveis, tá? Então, esse caso aqui, a gente, lá na aula anterior, a gente ainda tentou usar uma reta, né? O que a gente vai tentar fazer agora é tentar, por exemplo, colocar um classificador que seja não linear, separando essas classes aqui, por exemplo, fazendo uma coisa assim, né? Não sei. Estou desenhando aqui uma coisa arbitrária qualquer, só para dizer que a gente vai ter 100% de classificação aqui nesse conjunto, né? Eventualmente isso aqui pode ser mais adequado para a nossa distribuição de dados, né? E ainda assim a gente vai ter, de quebra, a característica da margem aqui. Estou desenhando ela aqui bem a grosso modo, tá?
mas a gente ainda manteria uma característica da margem, ainda manteria aquela discussão dos vetores suporte que a gente vem falando, tá? Me desculpem por esses tracejados aqui que acabam aparecendo, mas isso é um problema da minha lousa digitalizadora aqui, tá? Então, desconsidere esses riscos aqui que ela faz voluntariamente aqui, tá? Então, a gente vai tentar buscar um cara como esse daqui, tá? Vamos tentar achar qual que é esse classificador não linear aqui, que pode, né, ou não separar com 100% de acerto de classificação no treinamento. Depois eu vou falar mais sobre essa característica do 100% no treinamento, que às vezes não necessariamente isso significa uma qualidade do classificador, pensando no uso dele na fase de teste, tá? Mas o que vai acontecer aqui é que a gente vai tentar usar a partir daquela mesma formulação e tentar transformar esse negócio aqui em não linear. Então esse é o nosso objetivo com esse VM aqui, tá? Mantendo a característica da margem e mantendo também, eventualmente, alguns erros de classificação que podem existir, tá? Então, não necessariamente a gente vai garantir o 100% de classificação no treinamento, tá? Então, isso aqui depende um pouco da parametrização do modelo que eu vou mostrar mais adiante para vocês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter a mesma formulação que a gente vinha trabalhando. O que é a mesma formulação? A gente vai procurar maximizar a margem de separação, que está indicada aqui, ó, a grosso modo, né, por essa parcela aqui do problema de minimização. Quando eu faço isso daqui, eu tento achar aquele plano de separação que maximiza a margem e estou, ao mesmo tempo, penalizando aqueles caras que estão incorretamente classificados, que é esse incorretamente classificados ou dentro da margem ou fora dela, né? Na verdade, esse cara aqui é a maximização da margem, né? Então, esse lado da esquerda aqui é a maximização da margem. E esse cara aqui da direita é a penalização para padrões que estão incorretos dentro ou fora da margem e padrões que estão dentro da margem. Corretos ou incorretos, tá? Então, essa aqui é uma penalização para esses caras aqui que a gente tinha discutido na aula anterior, né? Então, a gente vai partir dessa formulação, ou seja, ela é a base para construir a SVM não linear, né? E a gente vai só alterar ela de tal maneira que a gente consiga modificar a cara dessa separação. Ao invés de ser essa reta aqui, vai ser essa coisa não linear que eu desenhei aqui de forma arbitrária só para ilustrar a ideia, tá? Só para resumir, então, ó, os pontos que essa penalização, no fim das contas, está levando em consideração, né? Esses caras aqui, eu posso resumir, dizer que são todos os caras onde o xi I é maior que zero, né? Se o xi é maior que zero, esse termo surge, então penaliza, né? E quem são os caras que são xi maior que zero? São esses caras que eu desenhei aqui dentro, basicamente. Então vamos lá, vamos ver como que a gente vai fazer isso, tá? Então o primeiro passo é o seguinte. Ah, tá. Lembrando que a minha separação aqui, então, é o WTX mais W0 nesse classificador, né? E conhecendo os multiplicadores de Lagrange, ou seja, resolvendo o dual, resolvendo aquele cara que é o max em relação à lambda lá, né? Da derivada dos parâmetros igualando a zero aqui e tal, né? Fazendo o dual, na verdade, né? Então, tendo esses lambdas aqui, eu posso substituir o W por... reescrever ele em termos de lambda yi e xi, né? Então, fica essa expressão que está aqui. E o W0 eu preciso usar lá um vetor suporte para calcular ele, mas enfim, isso aqui da aula passada eu não vou ficar detalhando mais tanto. Mas enfim, a solução desse problema é um plano de separação. E o que a gente vai fazer é tentar deixar com que esse cara não seja mais um plano e sim uma coisa diferente de um plano, tá? Então vamos lá. Primeira coisa importante que a gente vai ver é... Quando a gente estudou lá a solução da SVM, né? Então a solução daquele problema de programação quadrática, de otimização quadrática, né? Que é o resultado do dual lá, né? Esse tipo de problema de otimização com desigualdades lineares, né? Como restrições ali, né? Ele tem uma propriedade interessante que a solução dele acaba sempre aparecendo na forma de um produto escalar, um produto interno, XTX aqui, né? Ou seja, quando eu monto o dual, né? Então esse aqui é o dual lá, né? É o que de fato resolve a SVM, né?
A SVM é resolvida por aqui. Uma vez que eu resolvo isso daqui, todo o resto dela está resolvido. Posso calcular o W e o W0. Mas o ponto importante aqui, ó, é que para eu encontrar lambda, os multiplicadores de Lagrange aqui, né, tudo entra na formulação como um produto interno. Ou seja, o que eu tenho de dado de entrada, que são as features entram como produto interno. Né? Isso vai sempre acontecer na solução da SVM. Na verdade, para todos os problemas de otimização quadrática que têm essas características similares da SVM, como essa otimização quadrática com esse tipo de restrição. Tá? Mas o importante, lembra que eu ressaltei isso para vocês, que o fato de poder ser um produto interno aqui dá uma robustez interessante, que é o que a gente vai tentar explorar agora na sequência. Então, na verdade, toda a origem da não linearidade da SVM, ela vai ter fundamento, né? Não linearidade, então, né? Ela vai ter fundamento em cima desse produto interno. É ele que, na verdade, vai permitir toda essa não linearidade. Tá? Então, só destacando ele aqui, né? Vamos ver, então, como que a gente pode explorar esse cara aqui para inserir essa não linearidade. Tá? Então, para isso, eu vou abrir um pequeno parênteses aqui e explicar uma outra teoria que está por trás das SVMs, né? Que é a história dos kernels aí. Desde já, vou adiantar que eu vou fazer uma coisa super resumida aqui, né? Então, existem livros, existem disciplinas inteiras sobre essa questão do kernel, né? Então, eu não vou detalhar muito isso daqui, né? Eu vou só colocar a ideia geral, né? E depois tentar trazer como que esse kernel pode ser aplicado no contexto das SVMs. Né? No sentido de dar essa não linearidade que a gente busca, né? Então, desde já, quando eu falar kernel e falar SVM, você sabe que eu estou implicitamente falando da característica não linear que eu posso incluir nesses tipos de modelos baseado em máquina de vetor suporte. Então, assim, ó, como que começa toda a história, né? Então, a gente pode imaginar o seguinte. Então, o algoritmo ali que a gente acabou de mostrar, ele depende só de produtos internos, XTX, né? Então, eu posso pensar numa transformação phi de x aqui, né? Que eu possa aplicar, por exemplo, tanto para o x transposto quanto o x, de tal maneira que, quando eu faça isso, eu consiga tornar a separação não linear. Então, imagina assim, de forma intuitiva, que eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho no meu espaço de entrada aqui, ó, os padrões não linearmente separáveis, né? Quero tentar encontrar essa superfície de separação aqui, ó, mas ao invés de eu trabalhar o problema nesse espaço original, eu aplico uma transformação φ de x aqui, que eu não sei quem é, supondo que ela existe, né? Inclusive, ela pode elevar a dimensionalidade do problema, como eu estou mostrando aqui, ó. Então, eu tinha uma feature x1 e uma feature x2 aqui, criei uma terceira feature, de tal maneira que eu torne o problema linear nesse novo espaço. Isso é interessante, né? Aí eu resolvo ele aqui, e aí, se for o caso, eu posso voltar para o espaço original para realizar novas classificações. Mas a sacada desse φ de x aqui é que eu posso criar ele de tal maneira que eu torne o problema linear. Então, o φ de x está relacionado aqui com a linearização do problema. Tá? Podendo, como eu mostrei aqui, elevar a dimensionalidade. Vamos ver um exemplo disso, tá? Só antes de a gente discutir o exemplo, então, desde já, associo o kernel a esse produto que eu estou fazendo aqui, ó. Então, quando eu faço o produto dessas features, né, nesse novo espaço, né, um produto interno, por exemplo, nesse novo espaço, eu estou chamando isso daqui de kernel. Né? Já vou voltar nessa discussão aqui, mas esse ponto é importante ressaltar desde já. Então, vamos ver um exemplo. Ó. Vamos supor que a gente queira separar linearmente essas duas classes aqui, a azul da vermelha. Tá? Então, tem esse problema aqui, ele é não linearmente separável, eu tenho só essa feature aí, né, x. Pause o vídeo aqui e pense como que você poderia criar uma transformação em cima desses dados aí, criando uma nova feature, por exemplo, aumentando a dimensionalidade do problema. Então, pare o vídeo e pense como que você faria isso, tá? Como que você poderia fazer para tornar esse problema linearmente separável. Então, uma forma, não é a única, né? Mas uma forma seria, por exemplo, elevar a dimensão, criar uma segunda feature, né? De tal maneira que essa segunda feature seja, por exemplo, x ao quadrado.
Então, eu pego aquele mesmo valor de x que eu tenho para feature x, né? Elevo ela ao quadrado e, para esse problema em particular, eu consigo traçar uma reta aqui, ó, de separação, elevando a dimensionalidade desse problema. Aqui eu fiz uma SVM, tem uma margem, né? Mas, enfim, o que importa aqui é que, nesse caso, o problema, então, pelo fato da gente elevar a dimensionalidade e escolher uma nova feature, a gente torna o problema linearmente separado. Né? Então, a primeira coisa que é importante ter em mente é esse φ, que é a transformação, ele está relacionado com elevar a dimensão do problema e, consequentemente, tornar linear, né? Linearmente separado. Porque aí é mais fácil de resolver nesse espaço aqui, né? Lembrando que se a gente tiver uma transformação direta e uma transformação inversa, ou seja, se eu conhecer, por exemplo, o φ1, o φ menos 1, né, que é essa transformação inversa aqui, aí eu posso reconstruir esse plano nesse espaço aqui, vira essa superfície maluca aqui de separação no espaço original. Mas para fazer tudo isso eu tenho que conhecer tanto o φ quanto o φ menos 1. Por enquanto eu não estou discutindo isso aí, tá? Mas desde já você pode imaginar que isso pode ser uma limitação para esse caso, né? Bom, então esse aqui é o nosso escopo, né? Vou abrir outro parênteses aqui, tá? Daí daqui a pouco eu começo a fechar essas coisas aqui para poder mostrar a conclusão geral da SVM, tá? Então existe uma outra coisa que eu também vou apresentar muito brevemente aqui, que é o teorema de Mercer, né? O Mercer foi o cara que propôs esse teorema que eu vou mostrar aqui, né? Que ele também, de uma certa maneira, fundamenta alguma das escolhas que a gente vai fazer na sequência aí. Tá? Então, o que ele fala, esse teorema? Vamos considerar que a gente tem um mapeamento, tá? Por exemplo, aquele φ que a gente está imaginando ali, né? Para um novo espaço, o espaço H, né? E esse espaço H é um espaço de Hilbert. Então, eu estou levando x para esse novo espaço H, que é um espaço de Hilbert, por meio dessa função, por meio desse mapeamento aqui, né? Φ de x. Né? Então, o que é o espaço de Hilbert? Bem a grosso modo, depois você pode dar uma checada lá, né? Você vai ver que a teoria do espaço de Hilbert é muito mais abrangente do que só esse pequeno parágrafo que eu estou colocando aqui, tá? Mas, de novo, não dá para a gente se estender muito nessa história, tá? Porque foge o escopo da disciplina, né? Então, o espaço de Hilbert ele é definido como um espaço completamente linear, onde o produto interno é uma operação definida, ou seja, existe um produto interno ali conhecido no espaço de Hilbert. E um espaço de Hilbert com dimensão finita, né? Pode ser considerado, então, um espaço euclidiano, tá? Que é o que a gente está habituado, que a gente vinha discutindo até então. Tá? Como eu falei, depois se você quiser ver mais detalhes sobre essas coisas ali, acho que a página do próprio Wikipedia ali sobre esse assunto está bem escrita, então você pode dar uma lida aqui, mas isso vai num viés muito mais matemático aqui do problema, tá? Bom, o que mais que diz o teorema de Mercer, que é importante para nós aqui? Então, para qualquer função contínua que a gente defina aqui, né, aquele kernel que eu falei para vocês, né, o kernel entre duas variáveis aqui, x e z, por exemplo, né, que respeite as condições do teorema de Mercer. Então, existe uma série de condições lá que são necessárias para que uma função do tipo k, x, z aqui respeite o teorema de Mercer. Eu não estou falando sobre elas aqui, depois eu vou mostrar um jeito mais prático de olhar para isso, tá? Então, vai existir um espaço no qual esse cara aqui, se ele respeitar as condições do teorema de Mercer, ele define um produto interno. Tá? Então, o que isso significa? Significa que o mapeamento de x e o mapeamento de z, o produto interno entre essas coisas aqui, esse símbolozinho aqui para representar o produto interno, tá? Então, o produto interno entre essas coisas aqui pode ser representado por essa função k. Então, se eu encontrar uma função k que respeita o teorema de Mercer, aonde aparece o produto interno nesse novo espaço, né, que é o espaço onde eu estou mapeando x e z, eu posso simplesmente trocar por esse k, x e z. Então, esse aqui já começa a ser uma coisa interessante, tá? Então, vamos supor que eu tenha em algum momento um produto interno no meu espaço original. Se eu fosse mapear isso para o novo espaço, eu teria um φ de x,
phi de z, produto interno. Tá? Esse aqui é o símbolozinho do produto interno, tá? Só que ao invés de eu fazer o mapeamento de x e fazer o mapeamento de z, eu não preciso fazer isso daqui, eu posso simplesmente trocar por kxz, porque kxz representa o produto interno nesse novo espaço aqui, desde que leve em consideração o teorema de Mercer. Né? Só para destacar que esse cara aqui é o produto interno, né? Então, a prova desse teorema aqui, a prova dessas condições aqui, né, na qual o K de xz respeita o teorema de Mercer, é algo um pouco complexo e foge bastante o escopo da nossa disciplina. Então, a gente vai tentar ver esse negócio aqui de um ponto de vista um pouco mais prático, tá? Mas o que é importante desse negócio que eu acabei de falar para vocês ali? Que se a gente conhece o K, e o K respeita o teorema de Mercer, eu não preciso conhecer o φ. Se todo o meu problema no espaço original tiver escrito em termos de produto interno, esse é o ponto importante, tá? Então, se tudo no meu espaço original está escrito em termos de produto interno, quando eu for reescrever esse problema no espaço mapeado, aonde tem o produto interno no espaço original, eu posso simplesmente trocar pelo kernel sem necessariamente conhecer o φ. Agora, se tiver algum ponto no meu problema original que não é um produto interno, aí necessariamente eu preciso conhecer esse φ aqui. Tá? Com base nisso que eu falei para vocês, volte na formulação da SVM e pense um pouco nessa frase que eu acabei de falar. Pausa o vídeo, volta lá e pensa um pouco nessa frase que eu acabei de falar para você aí. Acho que é importante você se dar conta dessa sacada aí. Bom, uma vez que você fez isso, então, outra coisa interessante é que a gente não precisando conhecer o φ, a gente não precisa saber qual que é a nova dimensionalidade desse cara. Inclusive, existem provas aqui no teorema de Mercer, né? Esse espaço pode ter dimensionalidade infinita. Né? Então, isso é uma característica interessante, né? Porque se esse espaço pode ter uma dimensionalidade infinita, isso significa que, de alguma maneira, ele vai fazer aquilo que a gente estava buscando, que é tornar o problema linearmente separável. Né? Se você elevar tanta dimensionalidade desses dados aqui, no limite infinito, certamente esse negócio vai ser linearmente separável. Então, você vai encontrar uma maneira de achar esse mapeamento sem necessariamente colocar ele explicitamente, né? Já que tudo que acontece aqui pode ser escrito em termos do produto interno, em termos do kernel, né? Garantir que esse negócio seja linearmente separável e quando você voltar para cá, obter justamente isso que a gente está buscando aqui, essa superfície maluca, não linear de separação entre as classes. Então, o que a gente está fazendo? A gente está dando toda uma volta para garantir essa separação linear no espaço de Hilbert, sem conhecer esse espaço, conhecendo somente o produto interno dele. E sem conhecer o mapeamento também que leva a esse espaço. Essa é a sacada da SVM. Né? Então, essa prova aqui também foge ao escopo da disciplina, não vou ficar falando por que esse negócio pode ser infinito, né? Mas a maneira prática, né? Talvez a mais usual de todas, para verificar o teorema de Mercer, né? Se você tem uma matriz, ou se você tem um conjunto de features, né? Então, você vai ter lá várias features, então, N exemplos aqui com M features, né? Então, você vai montar a matriz de kernel. O que é a matriz de kernel? A matriz de kernel é onde você vai pegar aqui, ó, cada x, i, j aqui, né? Dessa matriz, né? Sendo que o i vai de 1 até n e o j de 1 até m, né? Minúsculo. E você vai montar uma matriz de kernel. O que é essa matriz de kernel? É um K, 1, ou seja, o kernel de x1 com x1, né? x11 com x11, K1, 2, e assim sucessivamente, até você ter aqui o K N, M, né? Para essa matriz aqui. Então, você vai montar essa matriz de kernels aqui, tá? Que é basicamente aplicar esse operador K, XI, XJ. Já vou mostrar algumas expressões que permitem isso, tá? Aplicar esse negócio aqui, monta essa matriz, calcula os autovalores dessa matriz. Se todos os autovalores dessa matriz forem maior ou igual a zero, ou seja, ela é positiva semi-definida, significa que
aquele kernel que você escolheu, aquela função que você escolheu, KXI, XJ, obedece o teorema de Mercer, então faz tudo isso que a gente está buscando aqui. Pode ter esse mapeamento, esse espaço pode ser inclusive infinito, tá? Vai garantir uma separação linear, e quando voltar para o espaço original vai ter essa separação não linear. Tá? Então isso aqui, na verdade, é só um jeito que eu estou falando, uma regrinha meio prática aqui, né? Para a gente tentar fugir um pouco dessa parte mais matemática e ainda assim ter pelo menos uma maneira, não é a melhor de todas, né? Mas se usa bastante na prática, né? Ter pelo menos uma maneira de verificar se aquela função que você escolheu, por KXJ aqui, para ser o produto interno nesse novo espaço, respeita o teorema de Mercer. Respeitando tudo aquilo que a gente está buscando aqui, é possível de ser feito com essa abordagem que a gente está falando aqui. Bom, alguns kernels mais usuais que respeitam o teorema de Mercer, isso aqui não só pela característica de ser positivo definido ali, né? Mas também pela característica de ter a prova matemática para eles, né? É o chamado kernel polinomial, então se eu tenho duas features aqui, x e z, dois vetores de features, né? Esse kernel polinomial aqui é dado por essa expressão, onde tem um parâmetro de usuário, tá? Maior que zero tem que ser, né? Então, isso aqui é um parâmetro definido via usuário, maior que zero, porque isso aqui tem que, só assim ele respeita lá o teorema de Mercer, mas enfim, um detalhe, né? Outro kernel que bastante usado é o kernel gaussiano, o RBF, né, de Radial Basis Function, né? Então, eu meço ele por meio dessa distância euclidiana ao quadrado aqui, né? Dividido por um parâmetro também, isso aqui é um parâmetro de usuário, tem que definir a priori. Multiplico por menos 1 e faço exponencial de tudo isso, né? Então, esse kernel aqui, talvez é o mais usual, até por isso que eu deixei em negrito aqui, né? De todos os kernels que existem, né? E também a tangente hiperbólica, que na verdade tem dois parâmetros aqui de usuário, o beta e o gama, né? Então, esse cara aqui também é um kernel que respeita o teorema de Mercer. Então, eu poderia vir aqui usar qualquer um deles, por exemplo, o RBF, que é o mais usual, né? Escolho esse cara aqui, e aí posso usar ele para fazer todo esse processo que a gente tá buscando aqui de separação linear nesse novo espaço, né? Desde que eu consiga escrever todos os produtos internos que eu tenho na minha formulação original por meio do kernel. Se em algum momento eu não conseguir encaixar o produto interno, ou seja, ficar um X que não tem um produto interno, aí eu preciso conhecer o mapeamento. Se eu preciso conhecer o mapeamento, tudo isso vai por água abaixo. Então o lance é o seguinte: você monta o teu problema. Se você consegue escrever ele todo em produto interno no espaço original, você pode substituir onde tem o produto interno pelo kernel, e aí você está implicitamente fazendo esse φ e φ-1 aqui, implicitamente nesse processo. É exatamente o que a gente vai fazer com a SVM agora. Ó. Então, olha só. Se eu pegar a SVM original, ó, onde eu tinha o produto interno, que era o x e t xj, né? Eu substituí pelo kernel. Onde tem produto interno, eu troquei pelo kernel. O que significa essa troca? Significa que implicitamente aqui eu estou saindo do meu espaço original, indo para um espaço de alta dimensão, tá? Que eu não sei como que é esse novo espaço aqui, pode ter dimensão inclusive infinita. Os dados são linearmente separáveis aqui, é possível provar, né? Desde que eu acerte os parâmetros do kernel, escolha o kernel adequado aqui. Essa separação pode ser linear. E aí, quando eu volto para cá, eu tenho aquela superfície de separação entre as classes aqui, né? Bem não linear. Tá? Mas o legal é que eu não preciso conhecer nem o φ de transformação direta, nem a transformação inversa. Eu posso simplesmente substituir tudo pelo kernel, tudo fica implícito aqui, ó. Eu não preciso gastar mais nenhuma energia, digamos assim, nesse processo, né? Esse cara é que me garante por conta do teorema de Mercer e de toda essa característica por trás da SVM. Né? E de resto a formulação fica exatamente igual. Então o que muda no caso da SVM não linear? O que muda é que onde tinha produto interno, agora eu vou usar a operação do kernel. Escolher um desses kernels aqui, escolher um parâmetro para eles e substituir aqui na formulação. Né? E aí,
O resto da formulação, o W ele acaba sendo modificado ligeiramente também, né? Então antes aparecia um produto interno aqui, né? Um X e T X aqui, né? Para um novo padrão X que eu quero classificar, para a etapa de teste aqui, então, né? Também substituo pelo kernel aqui, né? De tal maneira que a não linearidade da separação, ou seja, o φ-1 aqui, né? Ele vai estar escondido dentro dessa equação que está aqui. Então, aqui que está a não linearidade da volta aqui, né? Ou seja, se eu não conheço o mapeamento aqui, né? Então, como que eu vou remontar essa curva no espaço original? A questão é que eu não preciso, porque eu também troco tudo pelo o produto interno pelo kernel. Então, aqui, implicitamente, é como se eu estivesse colocando aqui aquele φ-1 de x para fazer a transformação não linear, sem conhecer quem ela é, porque está tudo implícito nesse produto interno. Então, essa é uma outra sacada interessante da SVM aqui, elimina tanto a ida quanto a volta aqui, né? Então, não preciso desses caras aí e posso simplesmente usar esse conjunto de equações aqui, né, para determinar, para colocar essa característica não linear em cima da SVM. Não é trivial isso aqui, sacar, tá? Não, talvez leve um tempo para você entender isso aqui. Preciso, talvez, alguns meses aí trabalhando em cima da SVM para de fato entender essa jogada aqui. O que eu tentei fazer foi só resumir os pontos principais, né? Que eu acho que são chave aí para você entender. Claro que depois, lendo a bibliografia que eu recomendo no final da aula, você pode ter uma clareza um pouco maior do problema, tá? Mas eu acho que os pontos principais e o que faz de fato entender esse negócio do kernel foi o que eu tentei colocar aqui nesses slides, tá? Lembrando que o W0 ele é calculado da mesma maneira que o W0 lá no caso linear, né? Precisa de um vetor suporte, enfim, tá? Aqui eu não vou destacar porque é igual antes, tá? Tá. Então, o que dá a cara da SVM não linear? Então, se o problema continua praticamente o mesmo, a única coisa que eu fiz foi trocar aqui pelo kernel e aqui pelo kernel, significa que eu ainda vou ter uma margem, eu ainda vou ter os lambdas aqui que estão entre 0 e c, que vão ser os vetores suporte, eu vou ter os caras que vão estar limitados pelo c aqui, que vai ser aquela mesma análise que eu mostrei naquele vídeo anterior lá, para saber onde é que o padrão está, se está dentro da margem, se está correto ou incorreto, enfim. E vou ter vários caras que vão ser zero aqui, né, que não são os vetores suporte, que estão corretamente classificados, fora da margem, né. Então, na verdade, continua exatamente a mesma coisa. O que muda é que não vai ser mais uma reta de separação, e sim alguma coisa não linear. Eu não conheço a expressão dessa separação não linear. Eu não conheço essa fórmula. Ou seja, a equação matemática que esse polinômio, sei lá, né, tem. E eu nem preciso conhecer ele. Eu consigo calcular tudo isso da mesma forma, a formulação da SVM é exatamente a mesma coisa, só substituindo pelo kernel. Esse que é o grande lance. Tá? Então a cara da SVM continua a mesma e ela fica com essa superfície não linear de separação aqui no espaço original. Se eu conhecesse o espaço de Hilbert desse cara aqui e conhecesse o mapeamento, né, para aquele espaço ali, né, o espaço de Hilbert deixa eu reformular. Se eu conhecesse o mapeamento para o espaço de Hilbert, isso é mais correto, eu conseguiria ver que no espaço de Hilbert esses caras aqui estariam para essa solução que eu estou mostrando aqui, linearmente separáveis com uma margem lá. O que acontece é que, voltando para o espaço original, é essa coisa não linear com essa margem que está determinada aqui. Os vetores suporte aqui são os mesmos vetores suporte aqui. Tá? Lembrando que eu não preciso conhecer isso porque o kernel está fazendo tudo isso para mim aqui, nessa formulação, tanto na fase de estimação dos parâmetros, quanto depois na classificação. Depois, no exemplo do MATLAB, eu mostro para vocês onde é que vocês podem enxergar isso um pouco melhor, tá? Para vocês terem essa definição um pouquinho mais clara, tá? Bom, então vamos lá. Alguns detalhes aqui, eu estou usando então um kernel RBF, tá?
Então outro exemplo aqui, só para mostrar a influência do parâmetro do kernel, tá? Então, estou treinando uma SVM aqui com um determinado parâmetro C fixo, ó, C vale 1 para todos os casos aqui, 1, 1 e 1. Ou seja, fixei aquele parâmetro lá da penalização. Escolhi um kernel RBF, tá? Aqui ele tem valor de 5, aqui ele tem valor de 1, e aqui ele tem valor de 1 quarto. Tá? O que acontece quando eu vou diminuindo o valor do kernel? 1.0, não 10. Quando eu vou diminuindo o valor do kernel, veja que à medida que eu vou diminuindo, ele passa a ser uma solução um pouco mais localizada, né? Então eu consigo agrupar melhor os exemplos aqui, ó, de uma classe em relação à outra. O que é o verde é a separação, tá? Verde e vermelho aqui é o que fica a separação entre as classes. Então é como se a superfície de separação fosse essa coisa maluca aqui, né? Esse cogumelo que está aqui, essa quase esfera que está aqui, e esse negócio que está aqui. Então é uma coisa bem, bem complexa mesmo, assim, né? E isso lá no espaço de Hilbert seria uma reta. Tá? Com uma determinada margem. Eu não estou plotando a margem aqui para simplificar, mas ela existe, tá? Então esse cara 1.0 aqui, aí no limite, ó, que ele é 1 quarto, eu quase tenho uma superfície de separação em cima de cada ponto, né? Exceto esses caras que estão mais agrupados aqui, ó, tem uma superfície de separação em cada um dos pontos. Então o que eu posso concluir com relação ao parâmetro do kernel? Quanto maior o sigma, no caso do RBF aqui, né? Isso meio que vale quase para todos. Um pouquinho diferente a interpretação, estou usando só o RBF, que é o mais comum, tá? Quanto maior o sigma, mais suave é o classificador, ou seja, ele é mais simples, tendendo aí, a grosso modo, ao que seria uma reta. Tá? Isso a gente vai ver na próxima aula, que reduz a característica de overfitting e pode ser interessante. Tá? Então ele é um classificador menos localizado, ele é mais global. Tá? Ele olha o todo mais do que a parte. Tá? Ao passo que eu vou diminuindo o sigma, ele vai ficando mais, usando um termo aqui análogo ao suave, que seria sharp, né? Ele acaba levando em conta características mais locais, ao extremo aqui, que ele fica em volta de um padrão só, né? Então, isso aqui eventualmente pode elevar características de overfitting aqui do classificador, que a gente vai discutir melhor nas próximas aulas. Mas aqui, o que é importante? Assim como eu mostrei para vocês a influência do C na outra aula, né? Estou mostrando a influência do sigma. Então, quanto maior, mais suave fica o classificador. Quanto menor, mais localizado ele fica, tá? Isso é algo relevante para você saber, né? Ou interpretar esse parâmetro. Por que eu discuto isso com calma, né? Porque a interpretação dos parâmetros é algo tão importante quanto entender o modelo, né? Se você tem um modelo e um conjunto de parâmetros que você não sabe direito o que eles fazem, fica difícil você sintonizar os parâmetros para maximizar a tua classificação, né? Então, é importante ter isso em mente, né? Não despreze os parâmetros dos teus classificadores. Então, vamos ver um exemplo no MATLAB aqui. No caso não linear, eu até cheguei a rodar esse caso aqui já antes, tá? Não exatamente esse caso, mas esse formato aqui, né? Então, eu tenho aquela mesma separação de classe que a gente estava falando da SVM anteriormente, né? Agora, ao invés de ter um kernel linear, eu estou substituindo pelo RBF ali, né? Então, ele vai calcular lá o produto interno com o cálculo da RBF. Então, onde tinha produto interno, eu substituo pela expressão da RBF. O parâmetro do kernel eu estou usando 1. Essa função ela permite até 2, como a RBF só tem um, o outro eu estou deixando zerado. O C igual a 5 e o resto aqui são os parâmetros do solver, lá do otimizador, que é o SMO2. Então é a mesma função, a única coisa que eu mudei agora foi o kernel dela, tá? Para esse RBF aí. E aí vou plotar aqui a curva de separação só para vocês terem uma ideia como que fica a cara desse cara agora sendo não linear. Ele demora um pouquinho mais para rodar. Ele tem que calcular a matriz de kernel lá, né? Então aqui você veja que ele é não linearmente separável. Antes a gente estava usando uma reta para esse cara aqui, assumindo que tinha um certo erro de classificação. E aqui a gente vai tentar melhorar um pouquinho esse erro, talvez colocando uma curva uma coisa não linear, não sei o que vai ser aí, né? É difícil de saber de antemão, assim, né? Aí então a curva de separação entre esses dois caras. Ainda tem erros de classificação, esses vermelhos, esse azul aqui, né? Estão dentro da margem aqui, né? Mas, enfim, aqui depende muito dos parâmetros que a gente está escolhendo, o kernel e tal, né? Então,
O que você pode fazer na sequência? Algumas coisas que eu recomendo fortemente a você fazer em cima desse exemplo não linear que eu estou deixando para essa aula de hoje. Primeira coisa, eu quero que você observe, eu vou anotar aqui no Notepad e depois você checa isso aí por conta. Primeira coisa, é fazer uma decomposição da matriz de kernel, tá? Pega, monta a matriz de kernel e verifica os autovalores. Todos têm que ser maior ou igual a zero. E só para você ir aprendendo aí a lidar a checar esse tipo de coisa, se caso um dia você quiser bolar algum kernel para o teu problema. Tá? Outra coisa que é interessante é aquela disposição dos multiplicadores de Lagrange. É interessante você olhar para eles e ver a localização dos padrões no espaço. Ou seja, se está dentro da margem, se está errado, fora da margem, certo. Enfim. Tudo aquilo que você fez na aula anterior, lá no exemplo linear, repete aqui olhando os multiplicadores de Lagrange. Isso é super importante. Tá? Outra coisa, isso aqui já é um pouco mais complicadinho. Eu quero que você tente interpretar aonde que está a margem. Aonde está a conta da margem? Como que ele determina a margem nesse caso aqui? Então fica como esse aqui é mais como um exercício, né? Você avaliar esse código e tentar interpretar como é que ele monta o cálculo da margem. Tá? Como é que ele define a margem nesse caso não linear aqui? Bem parecido com o caso linear aqui, mas esse é um exercício importante para você se esforçar a entender um pouco mais isso daqui. De novo, isso aqui a gente pode discutir na nossa reunião de grupo lá semanal, onde a gente pode, inclusive, verificar isso junto. Mas eu reforço que isso é importante tentar fazer por conta. Porque esse processo de buscar por conta vai fazer você entender outras coisas aqui que eu acho que são relevantes. E até cair um pouco mais da ficha dessa história do kernel. Tá? Então, isso eu quero que você faça por conta, tá? Cheque essas coisas por conta própria, tá? E para fechar essa aula de hoje, só quero mostrar uma outra coisa aqui. Só ver se não tem mais nada aqui que seja interessante. Ah, sim. Variar o kernel, o tipo do kernel, parâmetro do kernel, verificar a resposta. Verificar a resposta da SVM. Isso aqui também é bem importante. Dá uma brincada aí, né? Com os códigos, assim como é importante você fazer sempre isso quando a gente vê esses códigos nas aulas aqui, né? Ficar brincando com isso aí, brincando no sentido de avaliar sem muito compromisso, digamos assim, né? Ajuda você a interpretar um pouco melhor o significado dessas coisas aqui. Inclusive, podem aparecer dúvidas que aí, eventualmente, na reunião de grupo, a gente pode discutir. Né? Então, só para encerrar essa aula aqui, né? Como eu falei para vocês, essa história do kernel, ela é super genérica, assim, ela vem sendo utilizada em vários algoritmos, assim. Então, o que aconteceu durante um período ali da década de 90, início dos anos 2000, é que todos os algoritmos que vieram na sequência da SVM, né, que foi mais ou menos no início da década de 90 ali, né, que apareceu essa história do kernel, né, houve uma movimentação muito grande na literatura para tentar aplicar essa ideia do kernel em cima de outros algoritmos clássicos. Por quê? Porque se eu consigo pegar um meu problema qualquer, por exemplo, PCA, que a gente vai ver mais para frente, problema de mínimos quadrados, um problema de enfim, qualquer problema clássico ali, né? Perceptron, né? Que também existiu na época aí, é um classificador bem usual, né? Se eu consigo escrever ele em termos de produto interno, eu posso substituir o produto interno por um kernel e aí tornar aquele classificador ou aquele modelo linear em um problema não linear. Então, essa foi uma movimentação que ocorreu muito, né? Na literatura recente, né? Isso, claro, só é possível quando a gente consegue reescrever todo o algoritmo em termos de produto interno. Então, houve um boom de pessoas tentando pegar algoritmos clássicos, reescrever tudo em termos de produto interno, e aí fazer com que você possa usar o kernel em cima desse cara, né? Então, um exemplo que eu acho legal para você entender isso, né? É reescrever um classificador baseado na distância euclidiana utilizando
as definições e propriedades do kernel. Ou seja, um classificador desse tipo aqui, ó, você assinala para a classe 1 se ele estiver mais perto da média da classe 1, caso contrário, você assinala para a classe 2. Ou seja, um classificador que tem essa expressão aqui, ó, classifica para a classe 2, perdão, né, se ele estiver mais perto da 2 do que para 1. Falei invertido, tá? Então, se ele estiver mais perto da 2 do que da 1, classifica ele para a classe ômega 2, tá? E aqui é só uma distância euclidiana ao quadrado, só para tirar fora a raiz e ela não atrapalhar muito a nossa álgebra, tá? Então, o que você vai fazer? Você pode partir de um cara desse aqui, eu vou deixar isso como exercício, tá? O que você pode fazer? Você vai supor que existe um mapeamento, então, né? Um mapeamento phi de x aqui. Você vai supor que, então, você conhece esse mapeamento a princípio. E aí, o que você vai fazer na sequência é tentar, com essas dicas que eu estou dando aqui, fazer com que o teu problema possa ser reescrito em termos do kernel. E aí, um classificador que teria essa cara aqui, que já era não linear, né? Que não tem muita vantagem, mas só para mostrar o procedimento do kernel, né? Ele vai ficar um pouco mais suavizado ali, né? Com a ideia do kernel. Então, tente fazer esse exercício também para discutir na nossa reunião de grupo lá, para você, pelo menos, ver como que seria o processo se você quisesse pegar um modelo qualquer, né, que você tem. Esse aqui, nesse caso, não tem muita utilidade, mas só para entender o processo, né? E se você quisesse, digamos, colocar kernel nele, né? Então, esse tipo de abordagem a galera chamava na literatura de kernelize, né? Uma expressão meio estranha aqui, nem sei se existe esse termo, mas enfim. Eu pego um algoritmo e tento reescrever todos os produtos internos usando kernel aqui para principalmente torná-lo não linear. Então fica como exercício aqui, eu vou fechar essa aula de hoje por aqui, tá?